Olá, pessoal. Professor Marcelo Honório. Vamos agora fazer a correção da questão número 92 do caderno azul do Enem 2024. Vamos lá? Células a combustível microbianas, CCM, são capazes de gerar eletricidade a partir de águas residuais urbanas e agroindustriais. As CCMs são compostas de duas câmaras. Uma delas, onde ocorre o tratamento da matéria orgânica. As bactérias eletrogênicas crescem formando um biofilme e se alimentam dos poluentes presentes no efluente. Ao se alimentarem, essas bactérias geram uma corrente elétrica que percorre o material sobre o qual eles formaram o biofilme. Um fio condutor externo possibilita a migração dessa corrente para uma segunda câmara, promovendo uma reação química. A figura esquematiza uma CCM e as reações envolvidas. Então, eu vou ter o anodo, onde a matéria orgânica reage, tendo como produto CO2, a liberação de 8 elétrons e 7 hidrogênios na reação. E o cátodo, eu tenho 4 hidrogênios reagindo com a molécula de oxigênio, junto com 4 elétrons, formando duas moléculas de água. Qual das equações representa a reação global que ocorre durante o funcionamento dessa CCM? Então, para resolver essa questão, a gente precisa relembrar o que vem a ser uma equação global. A equação global, ela vai ser o somatório da equação da semi-reação do anodo com a semi-reação do cátodo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte, baseado na representação do desenho. Eu tenho o acetato, que é o meu CH3COO-, reagindo com, com a água, duas moléculas de água, e formando duas de CO2 mais 7 hidrogênios mais 8 elétrons. Então, essa é a reação do anodo. A do cátodo vão ser 4 de H+, mais O2, mais 4 elétrons, gerando 2 de água. Então, qual vai ser a reação global aqui? Ela vai precisar ter a mesma quantidade de elétrons no anodo e no cátodo. Para isso acontecer, eu tenho que multiplicar tudo isso daqui por 2. Então, como é que vai ficar a reação do cátodo? Em vez de 4, aqui serão 8, 2 de O2, e aqui em vez de 4, serão 8. E aqui, em vez de 2, serão 4 moléculas de água. Então, a minha reação global, agora que eu igualei os números de elétrons no anodo e no cátodo, eu vou começar a cortar. Primeiro corte, 8 elétrons. 8 elétrons, 8 elétrons. Os hidrogênios, corto os 7 hidrogênios daqui, e aqui do 8 só vai ficar um hidrogênio. Vou colocar esse um só para representar isso. Ele não é necessário, mas para a melhor compreensão, eu vou deixar ele aqui. Depois disso, eu tenho a água. Corto duas de água, com 4 aqui, só vão ficar duas de água. O oxigênio não tem que cortar, o CO2 não tem que cortar, e o acetato também não tem que cortar. Então, a reação global vai ser
CH3, COO- mais 2 Jo2 mais um de H+, aí agora eu vou colocar aqui o H+ sem o número 1, mas fica subentendido a presença dele, tendo como produto o CO2. CO2 apenas. E a água. A gente ia esquecendo da água. Mais 2 de água. Então, esta aqui é a reação global. Comparando com as equações apresentadas, eu vou ter que a equação C é a minha equação de interesse, é a alternativa correta. Então, essa questão aqui, ela exige uns conceitos básicos de eletroquímica, que é você entender o que é um anodo, o que é um cátodo, o que é uma reação global. Nesse caso aqui é a reação global. E o cuidado especial tem que se ter com esse igualar dos elétrons. Eu tenho que igualar os elétrons do anodo com a do cátodo. E aí você precisa fazer alguma multiplicação. Neste caso aqui, eu só precisei fazer no cátodo. Existem equações em que você tem que achar um número comum aos dois e multiplicar tanto em cima quanto embaixo, mas por valores que vão resultar no final. Isso que aconteceu aqui. O igualar do número de elétrons, que no caso aqui foram 8. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.